Entendeu? Isso dá esperança pra galera achar que o Ramon pode vencer o Ciban. Isso, vamos entrar nessa polêmica aí. Vamos entrar nessa polêmica. Então, eu já ia falar uma... Não sei se é polêmico eu ia falar, né? Mas você falou de proporções, né? Eu vejo, por exemplo, o antebraço do Ramon com bíceps, no duplo bíceps de costa, por exemplo. Na minha opinião, atrapalhando ele. Sim. Porque cria uma ideia de que talvez o braço fique menor na ilusão ali, né? No visual. Talvez essa seria uma das vantagens do Ciban, que é um físico mais proporcional para a categoria, porque você pega grupos musculares do Ramon, são maiores do que o Ciban. Sim. Mas no Geneticamente, o Ramon é muito mais favorecido que o Chris Bumstead. Geneticamente. E como a gente pega esse negócio do antebraço? Porque ele é gritante, né? Assim, o Ramon não perdeu por causa do antebraço. Não, lógico, né? Mas eu entendi o que você tá falando. Realmente, numa proporção, o antebraço do Ramon é tão escrotamente hipertrofiado e grande que ele pode gerar essa condição de você achar que o braço é menor do que realmente é. Porque é isso que acaba acontecendo. Grande, né? Quando você tem, por exemplo, um deltoide ok e braços enormes, acontece o que aconteceu com o Holly Winkler, por exemplo. Exato. Parece que o cara não tem ombro. O cara tem um capacete ali, mano. Sim. Só que o braço do cara é tão dominante que engole. Você entendeu? Então isso pode pesar em algum momento pra ele, né? O que acontece ali entre o Chris Bumstead e o Ramon é que, por exemplo, uma Classic Physique, ela espera ver um cara que tem aquele X violentíssimo de relação de cintura escapular, que é essa relação que nós temos aqui de ombro a ombro, com a cintura pélvica, que é a largura do seu quadril. E o Ramon estava em processo de evolução da estrutura óssea ainda, né? Onde o treinamento com peso, não é todo mundo que nasce com esse cabideiro que tem o Superman, velho. Não é, velho. Olha a largura desse negócio, velho. Você coloca uma camiseta, a costura da camiseta vem no trapézio do cara, de tão largo que é o ombro do cara. Não é todo mundo que tem. E o treinamento com peso, ele força a estrutura óssea a se adaptar. Olha, por exemplo, um obeso, como ele tem transformações no corpo dele. Esse cara, ele aumenta tanto gordura intraabdominal, gordura visceral, que a caixa torácica dele expande, processo tifoide vem pra frente. Verdade. Você entendeu? Ele perde a relação do tórax com o quadril, o tórax fica muito mais largo que o quadril, e mesmo que ele emagreça no futuro, ele fica com um aspecto de geladeirona, assim. Quadradão. Né? Quadradão, porque ele foi obeso. Então a estrutura óssea dele se moldou ao que o organismo dele se transformou. A mesma coisa acontece com a musculação. Não é apenas o músculo que dá esse efeito do cara ter ombros super largos, mas a estrutura óssea também, de tanto sofrer pressão com o treinamento, ela vai aumentando. Costas de nadador, o que acontece com costas de nadador? Esse cara não tem músculo igual um bodybuilder, por que o ombro dele é tão largo? Porque a estrutura óssea foi se moldando ao esforço contínuo que ele foi fazendo e foi aumentando. Você entendeu? Então, com o passar dos anos, a gente tem essa capacidade. Quanto mais novo você começa, mais fácil disso acontecer. Quanto mais velho você começa, mais difícil disso acontecer. Você entendeu? Então o Ramon, ele tá transformando essa cintura escapular dele mais larga a cada ano. Mas ele ainda não tem essa cintura escapular tão larga quanto a do Chris Bumstead. E a gente consegue ver isso principalmente em poses de expansão dorsal de frente, de costas, duplo bíceps de costas. As costas do Ramon evoluem absurdamente, mas ainda não estavam no nível da do Chris Bumstead. Você entendeu? Então você olhava um nível de detalhamento muito melhor na musculatura do Chris Bumstead. O físico do Ramon, pra mim, é mais bonito estruturalmente do que o do Chris Bumstead. Mas não é tão preparado quanto o dele ainda. Shape por shape, as linhas, os contornos do Ramon são mais estéticas, ao meu ver, do que do Chris Bumstead. Mas não estão no nível de densidade corporal, de detalhamento muscular que o Chris Bumstead chegou. Você entendeu? E o processo fica complicado da gente julgar, por quê? O Chris Bumstead não é um cara parado aqui e o Ramon é um cara subindo. O Ramon é um cara subindo e o Chris Bumstead é um cara subindo. Porque ele evoluiu muito de um ano para o outro. Quando ele se juntou ao Rennie Rainbow, ele trouxe um físico totalmente remodelado. E promete fazer isso de novo. Você mas não tá achando que ele já tá com uns discursinhos de... querendo vou aposentar. Isso, viu lá o Ian Valera, não sei, então... Eu tô achando que ele tá com esse discurso meio bunda mole. Ele é um cara mais dominante na conversa dele, no papo dele. Difícil, se bem que... Eu já acho o contrário. Não, se bem que ele sempre foi um cara pessimista e pouco seguro de si. Não, mas você lembra na live lá com o Horse?
Ele tira no Horse lá, fala, pô, esses caras aí, nem sei quem é. Mas ele fez o mesmo. Quando Tipo, a gente agora- filmou o agora Prime também. Time com o Ramon, ele falou mesmo. Continua achando que eu sou imbatível, coisa e tal. Porém, já não é de hoje que ele vem falando sobre aposentadoria. Eu acho que ele tá meio. Ultimamente ele tá meio. Tá preparando o terreno, será? Tá preparando o terreno. Acho É. que. Ou pra se perder e falar, não, eu já tava querendo parar mesmo. Pode ser. Esse aqui é muito foda. Aí, ó. Aí vai dar pra ver perfeito. Olha lá. Aí você vê a diferença nítida de estrutura, né? Ah, é. Entende a parada da estrutura óssea que eu falei? Sim. Aí. A estrutura Olha aí. totalmente Puta, que diferente. imagem, cara. Aqui, cara. Olha como ele fica, ó, ele é mais alto que o Ramon, né, levemente, e olha como vai ficar bem mais baixo, ó. Ó, as costas dele, ó. Ele é. Tá vendo, ó? É. Olha como o Ramon tá fazendo uma ponte pra trás e ele tá sentado. Olha como a parte inferior ganha sombra pra caramba na pose. Dá um pause lá, por favor, Gordex. Olha que ele encaixar a pose. Boa, moleque ligeiro, colocou logo ali no... Sabe muito, hein? Sabe muito, colocou Que isso, no... hein, Gordex? Ó, olha o lower back dele. Olha como ele tá alongado e vai cair, ó. O volume. Tá vendo? Olha lá, Ó. Pausou. Tá vendo? Aí, ó. Olha lá. Olha como a árvore de Natal dele tá espremidinha, tímida, Sim, esmagada. Aham. E a do Ramon tá alta, alongada. Por quê? Porque o Tá Ramon... expandida. O Ramon, ele tá inclinando apenas a cintura escapular dele pra trás. E o Chris Bumstead tá com a torácica inteira dele Uhum. pra trás. Porra, o que você fez? Você projetou um músculo pra cara do juiz, cara. Olha a largura do lower back dele em comparação com o Ramon. Se pra gente já tem uma baita diferença, imagina pro árbitro que tá lá embaixo. Justamente. Entendeu? Julgando, né? Avaliando o Exatamente. Olha como ele fecha as pernas, diminuindo o efeito visual de espaço, ou seja, deixa a perna dele maior. Ramon tá com as pernas mais abertas, a gente vê espaço entre um adutor e outro, isso não é bom. Ele deve posar com a perna um pouco mais fechada, você entendeu? Obviamente que isso foi no Olímpia de 2022, o Ramon ouviu bem essas críticas e no Arnold melhorou demais já. Não. Totalmente. Muda. É outro Ramon. Já é um Ramon muito melhor. Sim. E eu achei que o Ramon tava meio churriado aí, né? Por causa daqueles que tem que fazer algumas manobras, né? Ele teve aquele problema do peso, né? Teve que cortar mais peso em cima da hora. O Ramon aí tava meio churriado. É. Não tava 100% não. Quero ver o Ramon agora com esse pezinho a mais aí. Sim. Mas você entende, ó, o Ramon já é um cara maior que o Bumstead, muscularmente falando. O que ele precisa é chegar no mesmo nível de detalhamento. Essa pose do Chris é foda. É. Mas o braço dele não... Ele consegue E fazer mesmo do assim, limão né? a limonada, É né, isso cara? aí. Com esse braço dele Olha lá, que não ó, é de muito novo. bom, Mesmo assim, né? ele... Ó, olha como ele monta a pose. Bum. Ó. A mesma posição que o Ramon monta a pose, ele termina na árvore de Natal. É, Pensando ó. só no lower back. Ó. Isso, ó, dominante, né? Olha. É. Olha a diferença que dá. E a diferença de glúteo, Absurdo. né? E o glúteo? Entendeu? Aí você fala, porque as costas dele é muito maior que a do Ramon. Não é. É porque Aí. ele tá posando de um jeito que favorece melhor. E a diferença de glúteo? Sim. Nota o que eu falei também, ó. Pausa aí, Gordex. Um pouquinho antes. Aí. Deixa pausado. Ó, bodybuilding é jogo de ilusão. Eu tenho que diminuir o espaço entre os meus músculos para que eles pareçam maiores. Nessa pose, o Chris Bumstead tá com os adutores encontrando. É por isso, né? E aí a perna dele tem um aspecto que você vê um bloco só de músculo. Uhum. Então parece que tá muito maior. Enquanto que o Ramon teve essa separação, girou para as laterais, criou muito espaço entre uma perna e outra. E aí parece que a perna dele não tem tanto detalhe e tem menos volume que o do Chris Bumstead. De novo, é apenas um ajuste de pose. Peitoral de lado, Gordex. Olha para você ver, o Ramon, ele tem uma tendência, Pra trás, né? ó, Virar muito, né? ele vira muito. E a hora que ele faz isso, ele aumenta o espaço do corpo dele. O Chris fica aqui, ó, Fica menos... blocadinho. Isso arredonda os músculos dele. Cria uma condição mais compacta. Isso favorece o físico dele, entendeu? O Ramon deveria posar mais lateralizado, porque o peitoral dele não é tão espesso quanto o do Chris. Então, se ele posa mais lateralizado, o peitoral dele fica mais concentrado e ganha volume. E o braço do Ramon é bizarro, né? Sim. É bizarro. Ele não vai perder volume de braço pra fazer isso. Olha lá, ó, como ele alonga o peitoral dele e ele perde a profundidade do peitoral.
Olha lá, de novo. Olha os dois aí. Pausa. Pausa um pouquinho antes. Ó. Olha. Pausa. Não, antes dele fechar, cara. Clica no vídeo que pausa, não precisa voltar a seta lá no Só se clicar. Aí. Deixa aí. Olha aí. Perfeito, ó. Olha a altura da árvore de Natal dos dois. Se o Chris Bumstead não tombasse e fizesse a pose igual a do Ramon, ele ficaria com esse aspecto de árvore de Natal. Olha como o triângulo vai até lá em cima na inserção do trapézio. Aponta ali, Gordex, pra galera ver onde que é. Aí, ó. Aí. Isso aí, ó. Tá vendo? Tá alongadinho? Tá igual ao do Ramon, não tá? No final da pose, a do Ramon vai continuar com esse aspecto alongado e a do Chris Bumstead vai estar até escura de tanta sombra que faz, porque ele caiu. Ele faz aí de novo. Ó. Uop! Fechou, Ó, né? Fechou. Olha o Ramon quando ele termina a pose. Ele continua na mesma posição. É. Entendeu? Olha lá. É. Ele senta, né? Pô, Uhum. bizarro. É isso, cara. São detalhes, né? É um jogo de detalhes. sim, São caras que estão... Mas É a Fórmula 1 do bagulho. É detalhe, né? É a Fórmula 1 do bagulho. Ele tá com o passinho na frente do Ramon, hein? Meteu o Meteu passinho. passinho. Meteu passinho. Meteu Parecer que é passinho. muito maior, né? Mas é isso, cara. Eu discutia Ele é com os meus malandro. atletas. Ele é macaco velho demais. Então, ó, o Sardinha. A época que eu preparava o Sardinha, o que era bom de preparar o Sardinha? Poucos caras conseguem montar tática no palco. Todo esporte, ele tem potência física, técnica e tática. Bodybuilding não é diferente. O bodybuilding, se você souber usar tática, você muda o jogo da competição. Lembra do Gustavo Badel, que faleceu esse ano? Sim. Gustavo Badel venceu o Challenge Round do Coleman, do Cutler, do Gunther Schlierkamp, Marcus Hull, com tática. Por quê? Porque a hora que ele era escolhido para puxar a pose, ele sabia o ponto fraco de cada um e ele atacava o cara. Tática. Isso é uma tática. Sim. Pô, Ramon é maior que eu. Vou meter um passinho aqui de leve. Pum. Pô, o cara posa com as costas altas. Deixa eu... Ele é maior, tem que entrar mais seco. Sabe? Então, se você souber usar a tática dentro do bodybuilding, você também tem muita vantagem. Não tem como.